Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se você chega aqui agora, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e uso aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui novamente com a listinha de sugestões de vídeos que vocês me encaminham pelo meu Instagram. E eu tento, gente, seguir essa ordem, priorizar quem chega primeiro. Agradeço muito a paciência de quem está esperando chegar a sua vez, mas hoje eu estou aqui com a pergunta da Rafaela, que ela quer saber o que ela pode falar durante a terapia. Então, será que existe alguma regra? Existe algo que você não pode falar ou alguma prioridade que você tem que dar? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a relação terapêutica, sobre a psicoterapia ou alguma questão da saúde mental, fica nesse vídeo, se inscreve se não é inscrito, porque hoje nós comentamos mais sobre isso. Então, indo aqui para a pergunta da Rafaela, ela me questiona: o paciente pode conversar de tudo com a psicóloga? Posso contar minha vida sem filtros? Fica aí o questionamento também da Rafaela. Bem, Rafa, olha, primeiramente agradeço a você que sempre está participando, sempre prestigia o conteúdo, sempre apoia aqui o Astamente, muito obrigada. Vocês acham que eu não sei quem vocês são, que eu esqueço nomes, mas gente, eu sei sim identificar e eu guardo com muito carinho vocês realmente que estão aqui, aqueles que estão comigo desde o princípio, com muita paciência, vendo o crescimento do canal. Então, muito obrigada para vocês que estão aqui, muito obrigada, Rafa, pela questão. Se você pode falar de tudo para o psicólogo, para a psicóloga, a resposta é sim, gente. O que você vai fazer na terapia que não seja contar a sua história, que não seja contar para aquele profissional o que está passando, para que ele possa entender, para que ela possa entender e também para criar esse vínculo entre vocês dois. Tem muita gente que tem receio de falar coisas desnecessárias, falar besteira e etc. Mas perceba que não existe necessariamente uma coisa desnecessária ou uma coisa que não deva ser dita dentro desse contexto terapêutico. Por que eu digo isso? Nós sabemos que nós, seres humanos, precisamos de uma certa intimidade, de uma certa relação para conseguir tocar em assuntos sensíveis, conseguir falar de coisas que não são simples, conseguir falar de questões íntimas ou de questões que são realmente frágeis para nós, que nos deixam fragilizados. E essa conversação, esse jogar a conversa fora, entre bastante aspas, significa que existe ali uma interação que vai sendo construído alguma coisa. E também os pacientes, os clientes precisam de ter esse espaço para falar de coisas que parecem ser aleatórias, para meio que preparar o campo, meio que para se adaptar àquela conversação, àquela estrutura de relação, para conseguir tocar em alguns assuntos que aí sim são os assuntos que podem ser mais relevantes na perspectiva do paciente, mas que não tira toda a construção que ele fez ou que ela fez até então, e esse jogar conversa fora faz parte desse planejamento, faz parte dessa relação, dessa construção e faz parte também desse rodeio que se faz ao redor desse assunto que é sensível até o momento certo que o paciente, o cliente, a cliente ou a paciente vai ter esse sentimento de liberdade ou de confiança para se preparar e se jogar nesse assunto. Portanto, gente, pode falar do que você quiser. Se você quiser contar de uma história terceirizada de uma pessoa que você conhece, conte. Se quiser falar de um filme que você viu que te lembrou alguma coisa, traz para terapia. Se você quiser falar de uma situação que aconteceu há 10 anos, há 5 anos, traz, não é um problema. Se você acha que tem coisas desnecessárias que não se deve falar porque não é relevante, pense com muito carinho, porque certamente se você já fez terapia ou faz terapia, você vai perceber que nem tudo aquilo que você acha que é relevante assim
não vai ser tão tocante na sessão e aquelas coisas que você menos espera vai trazer ali um caminho tão farto que se você não tivesse trazido por algum motivo, ficaria perdido e não acessado dentro desse contexto da psicoterapia. Então não se preocupe se o psicólogo, se a psicóloga vai achar que esse assunto é desnecessário, vai te julgar, vai falar mal de você pelas costas, se vai ficar rindo da sua história depois. Não é esse o caso. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que nós, psicólogos, psicoterapeutas, não estamos no lugar de julgamento, não estamos no lugar ali de ficar pautando se é certo, se não é certo, se é uma história interessante ou pouco interessante, se o paciente anterior teve uma história muito mais interessante, intrigante do que esse paciente de agora. Não é essa a questão. Nosso trabalho não passa por aí e, portanto, se você se libertar dessa necessidade de ter que filtrar, escolher, falar de coisas que você acha que o psicólogo vai gostar, que a psicóloga vai gostar, de trazer coisas nossas super interessantes, então eu vou me esforçar aqui para falar sobre isso, não precisa de ficar criando isso, porque é na psicoterapia que você se desvela, é na psicoterapia que você tem esse espaço para se mostrar como é de verdade, sem esse interesse de agradar uma outra pessoa ou sem esse interesse de passar uma imagem que não é verdadeira. Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, relaxa um pouquinho, porque sim, você pode falar do que você quiser e quanto menos amarras você tiver, melhor para você nesse processo. Então, Rafa, tire seus filtros, tire toda essa necessidade de ficar escolhendo, passando uma maquiagem bonitinha, colocando coisas legais, palavrinhas interessantes, para tornar essa ideia daquela sua história melhor, para trazer alguma coisa mais interessante que você acha que vai ser mais interessante e às vezes nem vai ser assim. Então, pode sim, não é nenhum problema. Se abra para esse psicólogo, para essa psicóloga, que certamente é você que vai colher os benefícios disso e vai ser muito mais fácil, ao longo do tempo, você conseguir abordar outros assuntos que podem ou não ser tão úteis quanto esse que você traz e que podem também até te lembrar de situações que você nem estava lembrando e conseguiu lembrar na terapia. Eu espero que eu tenha conseguido responder de uma forma compreensiva aqui essa questão. E, gente, participa comigo desse vídeo. O canal só tem sentido quando você participa. Aí eu agradeço muito todo mundo que apoia, deixando o like, compartilhando, comentando aqui a sua experiência ou a sua opinião. Muito obrigada a você que fica até o final, você que prestigia aqui os conteúdos e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!